São 3,5 classes de a secretária não veio e não justificou a ausência. Podemos começar então? Eu queria pedir desculpa pela atraso. Que isso, está bem demais. Bom, boa tarde a todos. Nós queremos dar início então a essa reunião também relacionada ainda ao problema das obras do CETREM, né? Como que estão o andamento das obras. Quero agradecer a presença e a colaboração sempre do vereador André Luiz, da vereadora Glauce Berenice, e também faz parte dessa comissão o vereador Beto Canguçu. E para que acontecesse essa reunião, nós fizemos convidamos então a senhora, excelentíssima senhora Gisele Cristina da Costa, secretária municipal da Assistência Social, e a senhora Geni Cristina Dias Ruiz, também diretora do Departamento de Proteção Social Especial. Mas, infelizmente, não compareceram, não deram satisfação, nem comunicado alguns em função justificando a ausência. E também convidamos o proprietário do imóvel onde será instalado o novo CETREM, e ele está aqui representado pelo Dr. Fabrício Martins Pereira, representando então o proprietário do imóvel, o senhor Alexandre Menezes Teles. A princípio, não sei se os colegas... agradecer a presença também do vereador Genivaldo, que apesar de não fazer parte dessa comissão, mas sempre também colaborando e trabalhando nesse sentido também das obras da parte da comissão do CETREM. E então eu não sei se os colegas estão de acordo ouvir ao doutor, primeiramente, Glauce. Está de acordo, André? Não, perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Acho que é muito, até para valorizar a presença, né? Isso. E, presidente, acho que a gente tem alguns documentos para serem juntados aqui, né? Que estão sendo apresentados. Isso. Depois. O doutor deve apresentar a procuração também. Já peço juntado de tudo. Mas seria positivo ouvi-lo. Correto. Vereadora Glauce. Então, vamos passar a palavra ao doutor Fabrício Martins Pereira, aqui representando o senhor advogado, né, representando o senhor Alexandre Menezes Teles, que é o proprietário do imóvel lá. Por favor, doutor, obrigado pela presença, o senhor está comparecendo e colaborar com essa comissão. Obrigado, boa tarde a todos. O Alexandre Teles, o meu cliente, ele mora na cidade de Guarujá. Por essa razão que ele não se fez presente, inclusive pessoalmente, mas ele pediu que eu viesse, fizesse todos os esclarecimentos, até mesmo porque nós temos muito as informações até melhores, né, de forma mais completa para passar. Só para registrar a presença do vereador Maurício Gasparini, por favor, vereador. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que, em razão do contrato firmado de locação do imóvel do meu cliente, o Alexandre Teles, à Prefeitura, justamente para a montagem do CETREM, ele assumiu o compromisso de efetuar algumas reformas que foram exigências da Secretaria, adaptações no imóvel necessárias para a instalação do CETREM. E ele contratou a empresa da Terra no dia 4 de maio de 2015, e a construtora tinha um prazo de 120 dias para efetuar esta obra. Ela cobrou o valor de R$150 mil de mão de obra para fazer essa obra, e ela atrasou essa obra muito, embora tenha recebido quase que a totalidade dos valores contratados, num total de R$120 mil desses 150, ela atrasou em muito a obra. E agora, no início do ano de 2016,
nós, depois de inúmeras tentativas, não conseguimos fazer com que ela desse efetivamente a continuidade e a finalização da obra, o que nos obrigou a contratar outra empreiteira para poder dar continuidade à obra. Nós fizemos isso e antes tivemos o cuidado de solicitar da Secretaria de Bem-Estar Social, que solicitou à Prefeitura, ao órgão de obras, setor de obras, que fizesse uma medição. E essa medição foi feita, foram tiradas todas as fotografias, os engenheiros da Prefeitura fizeram a medição, porque nós sabíamos que, diante da necessidade de mudar de construtora, teria que ter a documentação a respeito de como se encontrava a obra naquele momento. E tudo isso foi feito. E no dia 3 de março, agora do corrente ano, o meu escritório, nós ingressamos com uma ação de rescisão do contrato por culpa desta construtora, e num primeiro momento até eles estavam se recusando a... Quando que foi registrada a rescisão, doutor? A rescisão nós notificamos agora no mês de fevereiro. Eles receberam a notificação no mês de fevereiro e nós ingressamos com a ação no dia 3 de março. Nós ingressamos com a ação judicial requerendo a rescisão judicial do contrato de construção. Certo? Essa pasta aqui eu posso até deixar. Tem toda a documentação aqui, a petição inicial, todos os documentos, certo? Nós ingressamos, então, com a rescisão do contrato por inadimplemento da construtora e pedimos, inclusive, que, em razão da medição, fosse apurado até mesmo a devolução do dinheiro, porque de R$150 mil, pagos 120, os engenheiros da Prefeitura constataram que a obra estava no começo. Muito bem. Só um segundinho. Foi contratada a nova empreiteira que deu sequência na obra, a empreiteira Reis e Ribeiro, no dia 24 de fevereiro de 2016 agora. Então, assim que notificada a construtora da terra, pela inadimplência do contrato, foi contratada nova empreiteira para dar sequência à obra. E dia 3 ingressamos com ação judicial. No dia 10 de março, ou seja, uma semana posterior à nossa ação, a construtora da terra ingressou com uma ação cautelar de produção antecipada das provas, requerendo ao judiciário que determinasse a imediata suspensão da obra para que se fosse feita a perícia, em que situação que estava a obra. Muito bem. Essa liminar foi deferida praticamente 2 meses após o ingresso dessa ação. Quando a nova empreiteira, a empreiteira Reis e Ribeiro, já com mais de 20 homens na obra, já tinha trabalhado praticamente 2 meses, praticamente não, já 2 meses na obra. Muito bem. Isso ocorreu, essa paralisação, o cumprimento da liminar se deu na segunda-feira da semana passada, e na mesma segunda-feira eu peticionei e despachei com o Dr. Francisco Câmara, o juiz da primeira vara civil, um pedido de suspensão imediata da ordem liminar dele, em razão, basicamente, de 3 questões que, ao nosso ver, é intransponível. Primeiro, a perda do objeto da ação cautelar, porque se era para verificar como a construtora da terra deixou a obra, evidentemente que 2 meses após, e com mais de 20 empregados trabalhando, evidentemente que não teria como a obra estar na mesma situação, no mesmo pé. Então, ao nosso ver, efetivamente perdeu o objeto a liminar deferida pelo juízo da primeira vara. Segundo motivo é que foi feita uma medição pela Prefeitura, e nessa medição foi feito um laudo muito bem elaborado, analisando todos os itens dessa construção, dessa adaptação, e a Prefeitura atestou de forma muito completa, cabal, exatamente como estava a obra. Então já havia um documento que comprovava efetivamente como a obra estava. Em terceiro lugar,
nós sustentamos também o fato de se tratar de uma obra social, de relevância social, que não poderia ser mais ainda paralisada, e o nosso cliente, a prefeitura e os munícipes ainda serem mais penalizados ainda diante de uma construtora que, ao nosso ver, foi extremamente temerária e não entregou a obra dentro do prazo contratual. Muito bem. Surpreendentemente, isso foi na segunda-feira da semana passada. Surpreendentemente, na terça-feira da semana passada, foi juntado ao processo os quesitos para essa perícia e o pagamento dos honorários da perita. E na quinta-feira vem uma decisão do Dr. Francisco, do juiz, dizendo que ele não iria determinar a paralisação da obra, porque, considerando que já tinha quesito apresentado no processo e guia de perita, que ele iria determinar que se fizesse mesmo a perícia, mantendo-se a suspensão da obra. Muito bem. Só que uma coisa ele nos atendeu, ele atendeu o nosso pedido e ele determinou que essa perícia fosse feita em caráter emergencial. Então, de quinta-feira da semana passada, ele determinou que fosse feita a perícia amanhã, quarta-feira, dia 11, certo? Muito bem, é óbvio que nós não concordamos com essa decisão e nós agravamos de instrumento na própria quinta-feira. A decisão foi levada a conhecimento do desembargador Campos Petroni, que, por nossa total infelicidade, ele entrou em férias na sexta-feira, não pôde nos receber em São Paulo, que eu já estava com a viagem agendada para conversar com ele, explicar a situação, porque, infelizmente, o volume de processos de recursos no Tribunal de Justiça, se o advogado não fizer trabalho de tribunal, é uma loteria, se vai ser analisado ou se não vai ser analisado corretamente. E eu tentei, com os assessores do Dr. Campos Petroni, despachar pessoalmente com ele na sexta-feira, mais tardar hoje, ontem, segunda, mas infelizmente ele entrou em férias e eu imaginava até que fosse ser transferido para outro desembargador e, para minha surpresa, na sexta-feira, por volta de 10h30 da noite, foi disponibilizado no site oficial do TJ a decisão do Dr. Petroni. Lamentável decisão, dizendo que deveria ser mantida a decisão do juiz aqui de primeira instância, porque o juiz determinou que fosse feito rapidamente a perícia, então, como a perícia já estava na iminência de ser feita, não tinha por que ele suspender. E também porque o meu recurso tinha 800 folhas. Então, infelizmente, a gente enfrenta essa triste realidade no judiciário brasileiro. O desembargador entra em férias, decide assim mesmo e cita que ele tem dificuldade de conhecer todo o processo porque tem 800 documentos no meu recurso. Muito bem, diante dessa situação toda, o que nós temos assim de efetivo é que amanhã estarão na obra às 9 horas da manhã o assistente técnico, que é uma pessoa da prefeitura, um engenheiro da prefeitura, o atual construtor, o seu Oswaldo, que não mediu esforços para fazer com que a obra efetivamente termine dentro do prazo contratual, colocando mais de 20 empregados lá dentro, trabalhando praticamente diuturnamente, e estará também o perito judicial, assistente técnico da construtora da terra, e as partes envolvidas. Então, creio eu que no final do dia, após o perito judicial concluir a verificação dele, nós tenhamos subsídios para pedir imediatamente a determinação de continuidade da obra, né? Ainda que se tenha que apurar posteriormente qualquer controvérsia das partes ou dos assistentes técnicos, nós entendemos que não há razão para se manter a obra suspensa a partir de amanhã. Doutor, e durante todo esse processo, mesmo com a da terra em atividade, depois essa segunda, como que era feita essa fiscalização na execução do trabalho no local? Primeiro, por parte do da terra. Quem fazia essa fiscalização e depois a nova empreiteira? A da terra ela apresentava informações a respeito do andamento da obra. A própria secretaria, o pessoal envolvido com o CETREM, o pessoal da Secretaria de Bem-Estar também fazia essa fiscalização, os funcionários, né? E o meu cliente, mensalmente, ele também fazia pessoalmente em loco. Agora, o que aconteceu foi que nós ficamos num grande impasse no final do ano passado.
Quando percebemos que a construtora não iria cumprir o prazo, porque até então ela tinha um contrato de 120 dias. Quando nós percebemos que ela não iria cumprir as obras, foi que iniciamos as negociações e fizemos o possível e imaginável para que ela desse continuidade e terminasse, porque sabíamos que o procedimento de afastarmos essa construtora e contratar uma nova construtora, nós poderíamos incorrer no mesmo problema com uma outra construtora que viesse nos dar problema e também neste tipo de problema aqui que enfrentamos. Nos preparamos ao máximo, pedimos medição da obra e tudo mais, mas mesmo assim ainda enfrentamos problema. Então, nós ficamos efetivamente, vereador, naquele impasse de tirar essa construtora, colocar uma nova, o que seria mais rápido, o que demandaria mais tempo, até que nós chegamos no absurdo dessa construtora da terra pedir uma complementação financeira deste contrato em praticamente o valor total que ela já havia recebido. Ou seja, depois de firmar um contrato com o meu cliente, eles pleitearam posteriormente praticamente o dobro. E, na verdade, não foi simplesmente só a questão financeira que fez com que, efetivamente, nós rompêssemos o contrato, mas a falta de profissionalismo e de coerência naquilo que havia dito. Porque, no primeiro momento, eles disseram que havia necessidade de se cobrir com mais algo em torno de 60 mil reais. Já numa reunião, entre todas as partes envolvidas, disseram que não era mais 60, era 90. E quando pressionamos para que eles dissessem se efetivamente esse valor pagaria, esse valor já subiu para acima de 100 mil reais. Então, foi o momento em que nós verificamos, no início deste ano, de 2016, que não haveria como dar sequência mesmo com essa construtora. E aí foi contratada, então, a construtora posterior. Quando teve essa negociação, aí você me ligou. Foi. A Maria Sodré me ligou, falou, nós estamos tendo um problema com a empreiteira. Eu falei, mas qual é o problema? Então, elas estão aumentando muito e o dono do imóvel não quer pagar mais, e não fez nada. Aí, posso ir lá conversar com eles? Posso. Então, fui eu, Luizinho e a Cleide, do CETREM. Foi os três, lá no escritório dele, liguei para ele, você pode me atender? Posso. Nós estamos vindo aqui, está acontecendo isso, a gente precisa da obra. Você vai continuar trabalhando? Desse jeito eu não continuo trabalhando. Se não der o que eu pedi, eu não vou continuar, porque eu já coloquei, além disso... Isso foi quando? Foi em fevereiro. Início de fevereiro, antes de terminar a negociação. Não há interesse nós de trocarmos, há interesse de terminar. Você está lá no meio, você já sabe como é que é, no instantinho você toca essa obra. Não posso tocar. Entendeu? Sem esse dinheiro eu não posso tocar. Eu já coloquei mais de 100 mil reais no meu bolso, que a gente vê que era mentira, não foi verdade, e nós não queremos. Tá. Entendeu? Infelizmente, então eu falei, você não quer tocar a obra? Ele falou, não, desse jeito, sem o dinheiro que eu pedi, entendeu? Sem esse valor de aporte, eu não vou continuar. Então tá bom. Levantamos, os três estavam lá. Os três da prefeitura, nós, e os três deles lá, que era um menino lá, um rapaz, um tal Nivaldo, né? O Marcelo, não sei, 3 pessoas, e ele falou, não quer. Então, falou, olha, eu vou então comunicar o dono do imóvel, vocês acertam isso aí. Tá, doutor Fabrício, só para não perder a linha de raciocínio, na ação deles, que é posterior a de vocês, eles alegam primeiro a alteração do projeto original de forma a comprometer o orçamento. E segundo, eles alegam que o proprietário não teria fornecido os materiais na quantidade e nos prazos necessários. Primeiro, se essas informações procedem, e segundo, nessas vistorias, nessas visitas, vocês notificavam, existe essa comprovação das provocações que o proprietário fez em relação à construtora que ficou inadimplente nas suas obrigações? Com relação à primeira pergunta, na verdade, houve sim uma pequena alteração no projeto inicial, mas sempre foi assimilada por eles e eles não nos cobraram. Era uma pequena alteração ao nosso ver. Eles é que colocam no processo como se fosse uma alteração fundamental, volumosa.
Porém, nós tivemos juntos, sentados, discutindo essa questão, e do lado de cá houve sim a proposta de se fazer uma complementação. O problema é que eles não tinham, tecnicamente eles não mostravam para nós, não davam conta daquilo que eventualmente ou efetivamente eles tivessem gasto a mais. Como eu disse agora há pouco, nós chegamos a fechar até mesmo um valor de complementação disso, algo em torno de R$60 mil que eles pediram inicialmente. Só que depois esse valor praticamente não, esse valor dobrou. E ele foi subindo sem justificativa e sem demonstração. Então, essa é a resposta da primeira pergunta. Inclusive, como está tudo em juízo, nós acreditamos que vamos demonstrar dentro do processo que nem sequer eles efetivamente foi gasto em termos de entrega de obra aquilo que o meu cliente pagou no primeiro momento, que foram R$120 mil. Eu trouxe todos os recibos aqui, vou entregar, e teve mais um problema também. O meu cliente pediu nota fiscal de prestação de serviço e eles se recusaram a entregar. Tem mais esse agravante aqui com relação à construtora, que faz parte da nossa contestação da ação deles. Eles se negaram a entregar nota fiscal de prestação de serviço, nem sequer daquilo que havia sido pago, dos R$120 mil. E a segunda pergunta, vereador, nós não temos documentado as cobranças. As cobranças foram feitas todas ali, pessoalmente, pela parte da Prefeitura, especificamente da Secretaria de Bem-Estar Social. As cobranças eram feitas praticamente diárias. Toda semana, no mínimo 3 a 4 dias da semana, tinha gente lá fiscalizando. E como esse pedido de alteração foi efetuado pela Prefeitura, eles estavam fiscalizando. Aí o meu cliente vinha mensalmente, porque ele mora no Guarujá, tem outros negócios, a vida dele lá. Então, era assim que era feita a fiscalização. Agora, nós demonstraremos no processo, cabalmente, o que foi feito de fiscalização, de pedido e de tudo. Agora, nós tivemos muita dificuldade de trabalhar com essa construtora. A respeito de atraso de material, o que acontece é o seguinte: evidentemente que se tinha um cronograma de entrega de material de construção, que eu não sei precisar exatamente se foram entregues todos os materiais que foram solicitados e dentro de qual cronograma. Eu tenho certeza absoluta que tinha material lá suficiente para eles trabalharem. Se não tenho material para fazer telhado, eu tenho material para fazer elétrica. Eu tenho material para fazer hidráulica, isso eu não tenho a mínima dúvida. Inclusive, nós vamos apurar nesse processo até mesmo o sumiço de material. Isso tudo vai ser apurado. Agora, uma coisa nós não temos dúvida, isso está na medição da Prefeitura, que inclusive está disponível nesse processo. Os processos que eu estou aqui informando a vocês agora, os dois processos, a ação que nós ajuizamos no dia 3 de março e a ação que eles ajuizaram, a nossa especificamente do dia 3, tem essa medição da Prefeitura, onde está inclusive constatado todo o material que estava lá disponível, estava lá estocado. Essa construção, hoje existem 4 partes, né? A quarta parte é a construtora nova, que acho que é a única que está tranquila. Sim. Prefeitura, proprietário e da terra. Com relação à prefeitura, a prefeitura tem alguma obrigação não cumprida em relação à construtora ou em relação ao proprietário, ou o problema hoje cinge-se exclusivamente entre construtora terra e proprietário? Eu estou muito seguro em afirmar que o problema é da construtora terra. Por qual razão? Veja só, antes desta paralisação da terça-feira passada, segunda-feira passada, eu não tenho a mínima dúvida, e temos como demonstrar isto, que essa nova construtora está entregando a obra, e é muito mais difícil fazer do que refazer. Refazer é muito mais difícil que fazer. Ela está refazendo tudo. Para vocês terem uma ideia, o seu Oswaldo esteve ontem no meu escritório e me relatou que até mesmo o vitrô foi instalado de ponta cabeça por essa da terra. Eles tiveram que desinstalar vitrôs para instalar novamente. E eles estão dentro do cronograma, essa nova construtora. Então, eu não posso entender, com o que eu tenho de conhecimento, que tenha sido outra causa, os atrasos da obra, que não a construtora da terra. Essa é a minha opinião. Eu queria fazer uma pergunta anterior, né? Eu acho que a grande questão nossa aqui, enquanto Câmara Municipal, vereadores,
é o uso do recurso público. Tem uma questão da política pública inexistente para a população de rua, que é um grande problema. Eu nem quero entrar nessa questão, porque eu acho que há um erro técnico gravíssimo da localização que foi escolhida pela Prefeitura de instalar os programas naquela região. Então, para mim, isso já é superado, porque foi um erro gravíssimo a escolha do local. Agora, o que nos resta lamentar, apesar de todos os avisos da DRADES, que é a Divisão Regional da Ciência Social do Estado de São Paulo, Desenvolvimento Social, os avisos que o órgão que habilita pontuou, apontou que seria um equívoco, ainda assim a Prefeitura manteve a decisão de instalar o serviço naquela região, tanto o CREAS-POP como o CETREM. Agora, acho que o objeto nosso aqui também é a questão dos recursos financeiros. Então, eu gostaria de saber, o valor do aluguel, o que nós soubemos, é R$18 mil mês, né? Esse contrato foi assinado quando? E o que constava nesse contrato? A empresa, eu sou assistente social há 30 anos, eu implanto projetos sociais. Acolhimento, serviços, casa de apoio, comunidades terapêuticas para dependentes químicos. Então, eu alugo um espaço e esse espaço tem que ser adequado ao objeto desse projeto. Então, eu me julgo nesses 30 anos, implantei mais de 18 projetos, então eu tenho um pouquinho de expertise nessa área. Quando eu procuro um imóvel, eu já sei que eu tenho um tempo de adequação, né? Agora, eu queria saber se esse contrato, e eu nunca fiquei tanto tempo pagando aluguel, nunca fiquei nesses 30 anos. Olha que eu já implantei muitos projetos, né? Mas é dinheiro público, né? Então, parece que pode, né? Então, pode. Mas aí eu não concluí ainda. Então, eu gostaria de saber, assim, no contrato de locação, o que constava? Essas adequações de espaço físico constavam no contrato? Foi detalhado o que o proprietário tinha que fazer para entregar o imóvel? Como que foi feito isso? Né? Esse acordo, né? Visto que era um espaço que não era destinado para acolhimento, para moradia. Então, como que foi feito todo... o que consta no contrato em termos do proprietário fazer a reforma, né? E hoje, quando foi assinado o contrato, né, dos 120 dias, né, quanto que nós já perdemos nesse prazo, e a questão do valor, né, que se a Prefeitura tem pago, então são recursos que estão sendo muito mal utilizados. Então, essa é a minha primeira 3 perguntas. Obrigada. Bom, vereadora, primeiramente, o contrato é um contrato público. Eu já vim aqui com a presunção de que os vereadores o conhecessem bem. Mas a gente pode fazer esses esclarecimentos porque são contratos firmados públicos. Toda a comunidade teve acesso, e inclusive todos os vereadores, né? O meu cliente é uma pessoa extremamente honesta, e eu lhe asseguro que ele não está recebendo nenhum recurso impróprio ou indevido. Pelo contrário, ele está tendo prejuízo. Eu trouxe aqui para demonstrar que ele já gastou mais de R$160 mil nessa obra. Então, se tiver qualquer contrapartida em dúvida com relação ao aluguel que está sendo pago, olha, eu trouxe e vou deixar com os vereadores, tá? Aqui, olha, R$50 mil ele pagou no dia 5/5, pagou R$25 mil no dia 22 de junho do ano passado, pagou R$15 mil no dia 3/8, pagou R$10 mil no dia 30/9, pagou R$20 mil no dia 22 de dezembro, e assim sucessivamente. Tem os outros recibos também desse contrato atual. Então, o meu cliente, na verdade, não está se beneficiando com dinheiro público. E o contrato, ele é um contrato público, sabe, vereadora? Não, de conhecimento de todos. Não é nesse sentido que eu estou falando, porque, na verdade, o grande erro, como eu falei, eu implantei projetos. Então, eu sei que você tem um tempo, né, de adequação do espaço físico. Sim. O grande problema que eu vejo é a condução pelo lado da Prefeitura. Sim. Né? E com relação à idoneidade do proprietário, não. Eu acredito que não. Né? O que eu gostaria de saber é a partir de quanto que o contrato está valendo, né? E essas adequações, né? Quais, se elas constavam, podemos dizer que houve uma infelicidade? Não constavam, ele se obrigou a fazer as adequações, consta tudo no contrato. Tá. Eu não tive, o vereador Bertinho tem aqui, dia 23 de abril. Essa pasta eu trouxe para deixar, né? Tem todos os esclarecimentos aqui, no dia 23 de abril de 2015 foi assinado.
com 120 dias de prazo para a conclusão da obra. O que aconteceu, efetivamente, foi uma grande fatalidade de ficarmos na mão de uma construtora extremamente irresponsável e que nós não conseguimos concluir em razão disso. Agora, todas as medidas que foram necessárias a serem feitas com relação a isso foram feitas. Foi substituída a construtora, se firmou um novo contrato, o meu cliente está gastando novamente, a própria prefeitura também buscou recursos, ela obteve doações de entidades. O vereador Genivaldo teve uma participação fundamental, ele conseguiu recursos, doações, para que fossem complementadas, porque o meu cliente não ia conseguir pagar tudo sozinho, porque teve que pagar praticamente novamente por toda a obra. Ô, doutor, mas relacionado com esses pagamentos que a vereadora está citando, aqui no contrato diz, o prazo para execução das benfeitorias relacionadas será de 120 dias a contar a partir da publicação do extrato deste contrato, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da locatária, desde que justificada por escrito previamente pelos locadores. No caso, não haveria, então, um acordo também do município parar, interromper o pagamento em função do atraso da obra, porque se trata de dinheiro público e isso daí economizaria um belo valor, se tratando de 18 mil reais mensais, não é isso? Sim. Vereador, economia, data vênia, o senhor desculpe discordar, eu entendo que haveria sim uma economia com a paralisação se isso fosse resolver o problema, porque na verdade, veja só, a prefeitura notificou o meu cliente, inclusive, a respeito de solucionar este problema. Foi quando nós contratamos uma outra construtora e ingressamos com a ação de rescisão deste contrato aqui. Dentro de um dia para o outro. Então, na verdade, assim, eu penso que não é uma questão, assim, com todo respeito, minha forma de ver, tentando responder a vossa pergunta. Eu vejo que não é uma questão de analisar se a prefeitura está pagando ou não esses 18 mil reais. Eu penso que tem uma solução a ser buscada. Porque ao rompimento deste contrato, naquele momento, em fevereiro, agora passado, quando se esvaiu o prazo contratual, o que aconteceria? Nós ficaríamos efetivamente sem uma sede para a CETREM, um contrato de locação totalmente rompido com um pedaço de obra lá dentro iniciado, sem uma continuidade. Sendo que o que a prefeitura e o meu cliente buscaram foi efetivamente a solução. Imediatamente buscaram uma nova construtora, firmaram um novo contrato, o meu cliente colocou mais dinheiro, ou seja, ele está reinvestindo a cada vez mais. Então, dá para subentender que faltou, então, uma preocupação por parte da prefeitura, porque se foi desse jeito o atraso, eles poderiam questionar o proprietário, olha, o contrato inspirou, quer dizer, 120 dias já passaram todos esse tempo, e nós não estamos usando, porque nós entendemos que estamos pagando, o município está pagando o aluguel, que no caso seu cliente não tem nada a ver, o aluguel atual lá da Rua Pernambuco, e também junto a esses 18 mil reais que ainda não está sendo usado, e que consta no contrato. Eu quero que o senhor entenda que a nossa função de vereador, como fiscalizador, nós temos que pensar naquilo, o dinheiro que é gasto do município. Está entendendo, doutor? Perfeito. Eu entendo perfeitamente. A única posição que eu estou colocando é que essa conclusão de que está sendo gasto a mais pelo aluguel, eu não atinjo essa conclusão, com todo respeito ao entendimento de vossas excelências. O entendimento que eu atinjo é que a obra tem que ser concluída e entregue. Houve contratempos, não somente em razão do despreparo dessa construtora, eles alegam, isso é coisa que vai ter que ser apurado também, que houve um período de chuva também. A falta de entrega de material. Então, eles o material seria entregue por quem? Por parte de quem? Quem é o responsável? Na manutenção, na manutenção dos materiais a ser aplicado pela mão de obra da empreiteira. Seria por conta de quem? Do locador? Esse é um problema deles, não é da prefeitura. Então, como não? O problema foi a empresa lá, a empresa foi omissa.
E a prefeitura... A grande questão, desculpa, vereador, já te interrompendo, a grande omissão que se encontra no caso é da prefeitura, não tenha dúvida disso. É isso que Inclusive, eu acho que nós, como vereadores, vamos ter que tomar uma atitude muito drástica contra isso, que o que a gente está configurando aqui agora, senhor advogado, é um absurdo. Vocês tinham 120 dias para entregar uma obra para a prefeitura, onde a prefeitura estava arcando com R$18 mil por mês. Vossa Excelência acabou de afirmar que seu cliente gastou quanto até agora? 120? 160, parece. Mais ou menos uns 140 mil reais. Até hoje vocês já receberam 235 mil da prefeitura. De aluguel. Doutor, 235 mil vocês receberam já. Então, com certeza, nós estamos tendo um prejuízo muito grande para a cidade, sim, estamos tendo sim, vereador. Independente de quem está com a culpa nisso aí. Eu acredito que vocês não têm culpa nenhuma, pelo contrário, eu acredito até que vocês têm. Foi demonstrado que a empresa que atrasou. Agora, a culpa está aqui, de não ter essa pessoa aqui que foi designada pela prefeitura. Por exemplo, tem um documento que consta nos autos da nossa comissão, vereador Bertinho, assinado em fevereiro agora. Isso. Fevereiro agora. E sabe o que eles afirmam aqui? Vou ler. Casa de passagem para adultos e família. Rua Pernambuco, 1055, no Campos Elíseos. Abre parênteses. Cabe informar que o novo prédio encontra-se em fase de reforma, o seu prédio, doutor, e adequação para acessibilidade. Estando dentro do prazo para início do funcionamento, conforme acordado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Isso assinado em fevereiro agora. A prefeitura foi omissa, vereadora Gláucia. Foi omissa. Tem um documento aqui assinado dizendo que a obra estava dentro do prazo, mesmo tendo expirado 120 dias que deveria ter sido entregue a obra. Isso é um absurdo que consta aqui nos autos, doutor. Quando foi... o que eu tenho conhecimento, mas aí eu não tenho totalmente o conhecimento, a prefeitura vai sim ter que se explicar, o que ocorre é o seguinte: houve uma exigência justamente pelo Ministério, eu não sei se já havia essa exigência quando veio o recurso, mas houve uma exigência de que fossem feitas algumas alterações no projeto, como relativas à acessibilidade, questão de telhado e também alguns materiais anti-furto. Doutor, então houve uma alteração sim no projeto. No contrato de locação, se o senhor tiver eles em mãos aí, Está aqui. Sim. Consta a seguinte cláusula. Aqui, eu me perdi. Tá aqui, na mão, o Beto? contrato Tá mais aqui, fácil? Aqui, ó. É o prazo, vereador. Prazo 5.2. E 5.2. Podendo, o prazo para execução de 120 dias, podendo ser prorrogado a critério exclusivo da locatária, ou seja, a prefeitura, desde que justificada por escrito previamente pelos locadores. Esse documento existe, doutor? Esse documento ele existe no seguinte sentido, não especificamente esse documento. O que existe é um relatório a respeito de atraso. Se esse documento não existe, dentro doutor, da prefeitura, se esse documento não existe, não poderia ter sido efetuado novo prazo. Esses relatórios... Como que se estende um prazo sem um documento exigido pelo contrato? O que eu explico como é que ocorre. Com o início dos atrasos e a exigência de algumas alterações no projeto para adequar o que o Ministério exigia, pode até ser que esse prazo tenha se necessário um prazo até superior aos 120 dias. O que acontece é uma documentação de acompanhamento interna da Secretaria durante todo esse tempo, com reuniões, e essas reuniões foram relatadas. E a decisão de prorrogar o prazo foi feita pelo órgão. Qual órgão? Pela Secretaria de Bem-Estar Social. Baseado em a qual decisão documento? Em fazer essa prorrogação. Baseado em que documento, doutor? Essa é a minha pergunta. Baseado em atas que consta que deveria... Baseado em reuniões.
Essas reuniões, as atas estão em poder da prefeitura? Da prefeitura. Da Desde prefeitura. que Então, justificada dos por colegas, se escrito, estiverem de acordo, né, solicitarem, previamente. Tem então. que solicitar esse documento, vereador. Solicitamos, sim, esses documentos da ata dessas reuniões, que foi feita através de representantes da prefeitura e tomando conhecimento da possibilidade do atraso nas obras. Quantas reuniões foram? Se me permite. Quantas reuniões foram? Pelo menos 5 Eu reuniões. estou entendendo, doutor, que você nem está afirmando, é que o vereador André perguntou aonde estão os documentos de cobrança. O senhor disse que não existe. Foram cobranças informais. Isso, todas informais, boca a boca. é. Pelo que eu estou assistindo, essas reuniões também foram reuniões informais. Tudo sempre tentando a boa negociação com a construtora, tal. Só que, infelizmente, doutor, isso não vale para nós. Ok. Por mais boa É a intenção conclusão que os senhores vão chegar. por mais né? boa intenção que É vossa tenha tido conclusão. o vereador Genivaldo, alguém da prefeitura, ou Claro que o senhor está justificando a sua mas parte. documentalmente, no direito público, né, aquilo que não está escrito não vale. Infelizmente, Sim. a gente aprendeu isso no banco da Precisaria universidade. estar aqui presente, né, doutor? E vereador Bertinho, eu sinto te informar, doutor advogado, mas eu acho que os problemas de vocês estão só começando, porque com certeza a prefeitura vai ser, em breve futuro, a ter que restituir esses valores pagos de aluguéis para vocês. Nós vamos correr atrás disso, porque isso foi feito de forma errada. Pois não, doutora. O senhor já está concluindo, vereador, o inquérito? Tá na cara. Porque eu que entendi houve que eu erro. vim aqui hoje para trazer informações e esclarecimentos, Informações que o senhor né? tá dando, que eu já consegui enxergar isso. Mas nós já estamos concluindo o consegui inquérito enxergar aqui, isso. vereador? A minha É isso? sugestão é que a Porque comissão o senhor tem que fazer o que o senhor tem que fazer. solicite esses documentos, vereador Já está Bertinho. solicitado. Se não por isso. tiver esses documentos, é cabível, assim, anulação do contrato, tudo está na cara. Infelizmente, por omissão de um órgão da prefeitura, caiu num erro gravíssimo. Hoje, analisando esses documentos aqui, doutor, eu tenho uma certeza absoluta de que a cidade está tendo prejuízo hoje. Volto a afirmar, nós já pagamos quase 235 mil reais por uma obra que já deveria estar funcionando e não está. E mesmo porque, O fiscal doutor, tem que quem correr deveria atrás. estar aqui apresentando essas explicações por parte da prefeitura, se omitiram, não vieram e não justificaram a ausência. Esse é o pior de tudo. Quer dizer, omissão no quê? Então, isso prova de que o andamento também dessas reuniões ficou assim, me disse, falaram, ficou sem nada comprovado. O senhor entende a posição da nossa comissão de E estudo. eu Nós acho que os precisamos nossos atos vão esclarecer. ser sempre contra a prefeitura, né? A prefeitura que Não, sabe eu se vai entendo chamar perfeitamente, vocês na claro. mídia ou não. É lógico. Doutora Fabiana, quer usar a palavra, doutora? Por favor. Queria só fazer alguns questionamentos para ficar melhor esclarecidos. Na ação judicial, que teve a paralisação, a empresa diz que houve uma prorrogação passando de 120 dias para 180 dias, que foi acordado isso, passando de 120 para 180 dias, com um acréscimo de R$109 mil e pouco para fazer a obra. Eu queria saber se houve um aditivo contratual neste sentido, né, de se prorrogar de 120 para 180, e se no aditivo contratual previa o valor de 109 mil e poucos a serem pagos. Isso é um questionamento. Segunda coisa, essa nova empresa agora que está executando a obra, qual é o prazo que essa empresa tem para terminar a obra e efetivamente ter a entrega, né? Se a prefeitura tomou conhecimento desse novo contrato, se está acompanhando, se não está acompanhando. Efetivamente, a grande questão é quando teremos em funcionamento a transferência de um órgão para o outro. Eu acho que isso é uma das questões mais importantes, não é? E no contrato de locação, a gente tinha o prazo de 120 dias para o locador fazer as benfeitorias.
E o que eu observei é que o contrato de locação não trazia nenhuma penalidade para o locador pelo descumprimento dos 120 dias. E aí houve, por parte da Prefeitura, uma notificação por escrito pelo descumprimento, porque o vereador acabou de ler que, em fevereiro, nos chegou no processo de que as obras estavam dentro do prazo, e agora a gente tomou conhecimento, por meio de uma ação judicial, que não estava, não é? E pelas informações que o senhor trouxe, então eu queria saber se houve uma notificação por parte da Prefeitura por escrito pelo descumprimento e se chegou-se a questionar na possibilidade de uma penalidade, uma diminuição no valor da locação, por exemplo, né, até o cumprimento total do contrato. Primeira pergunta, o prazo novo firmado com a nova empreiteira foi de 90 dias a partir de 24/2. Não, tem um contrato novo firmado com o proprietário. Esse contrato a prefeitura tem acesso a ele e ela fiscaliza desde final de fevereiro, quando ingressou essa nova construtora, ela fiscaliza diariamente. A prefeitura fiscaliza diariamente. Sobre Desculpa, só te pois. interromper, só para uma pergunta casar na outra. Como foi feito o novo contrato para 90 dias, a Prefeitura tomou conhecimento. Tomou. Como está, fugiu do prazo previsto, dentro deste contrato, houve um aditivo contratual na locação, com novas cláusulas? Não houve aditivo ao contrato público de locação, houve apenas uma concordância da prefeitura, que inclusive negociou juntamente com os novos prazos e etc. Tudo verbal. Isso, houve essa concordância. Doutor, desculpa. Quem da prefeitura, doutor, negociou? A Secretaria de Bem-Estar Social. O senhor lembra quem? Maria Sodré, Cleide. E ela negociou de que forma, doutor? Em reuniões. Só verbalmente. Em reuniões. Nada documentado. Tudo foi resolvido em reuniões. Ela me pedia documentos, por exemplo. Firmou o contrato com a nova construtora? Firmou. Pode me enviar uma cópia? Posso. Enviava a cópia. Foi dentro nesse sentido. Inclusive, a secretária... ela quis rever com o senhor o contrato de locação. Não houve nenhum pedido de revisão. A pergunta que não quer calar, doutor. Todas as parcelas até hoje foram pagas? Foram pagas todas as parcelas do contrato de locação. Tem honrado a locação? Tem honrado a locação. Tem honrado a locação. Então tá bom. O que a secretária Maria Sodré fez foi encontrar uma instituição que teve que passar, inclusive, por um procedimento junto ao Ministério Público, porque essa instituição é fiscalizada pelo Ministério Público, para que essa instituição pudesse fazer uma doação para complementar os gastos com a construção. Isso foi feito. E a Fundação Valdemar Pessoa? Só mais uma questão. Quando foi firmado Doutora, Quando for firmado o contrato de locação, como o proprietário assumiu essas benfeitorias, ele tinha, como não consta do contrato aditivo, ele tinha uma noção, um cronograma do que ele gastaria com essa obra, se está dentro do cronograma previsto, se já ultrapassou algum valor daquilo que ele teria que desembolsar para deixar o prédio em ordem para a prefeitura. Na realidade, praticamente esse contrato foi um contrato build-suit. Meu cliente ele fez exatamente o projeto elaborado, desenvolvido pela prefeitura. Havia um gasto inicialmente estabelecido e, efetivamente, ele já gastou muito mais do que tinha sido estabelecido no início. Seria esse? Porque não tem memorial descritivo das benfeitorias. É só isso que tem? Eu não tenho ciência, porque realmente as exigências da obra foram todas da prefeitura, o que deveria fazer no prédio. Não está no contrato, né? Não. só isso. Essa planta, mas não tem. Isso. Eu estou colocando que no contrato só tem a planta, né? E não tem o detalhamento, né? O que tem que ser feito, né? Que seria o memorial descritivo, né? Da obra não consta no contrato. Acho que também a gente poderia estar solicitando isso para a prefeitura.
Bom, alguém, doutor Mancini, quer fazer? Célia, Mirtes, a doutora quer usar a palavra? Alguma explicação mais, doutor? Eu tenho mais uma pergunta só. A suspensão, Aqui, ó. a suspensão da obra, doutor, que o juiz determinou, é até o fim da perícia amanhã ou é até o fim da apreciação do juiz? Na verdade, penso eu que a declaração dele não é clara. Ele apenas determina que seja feita a perícia agora na quarta-feira, com 30 dias para concluí-la. Então, o prazo efetivamente que ele deu para o perito foi de fazer a vistoria amanhã e entregar um relatório com 30 dias desde o dia da intimação, ou seja, a partir de amanhã, mais entre 15 e 17 dias. A previsão é que vocês reiniciem as obras quando? Por vocês? Por nós, a obra nem teria parado, mas a previsão em razão da ordem judicial é a partir de amanhã ela retoma. Amanhã assim que finalizar a vistoria pelo perito judicial, eu estarei despachando com o doutor Francisco pela pronta liberação da obra. Mesmo porque, feita a vistoria, dali para frente, relatório técnico. É assim que eu entendo. E com a sua experiência, doutor, corre o risco da construtora vir com outra medida liminar pedindo a suspensão da obra? Eu entendo que não, vereador, que não cabe pelo seguinte: a ação dela ela é específica, ela tem um objeto específico. Qual é o objeto? É a produção antecipada da prova, ou seja, esta vistoria com um laudo de perito judicial. Essa ação dela nem sequer pode mais ser emendada para que se coloque outro tipo de objeto na ação, porque nós já nos demos por citados nessa ação, nós já nos antecipamos. Correr certo, vai estar pronto. Então, correndo tudo certo, eu chamei ontem este empreiteiro, o seu Oswaldo, dono da segunda empreiteira, para ele me dar uma ideia. Ele disse para mim que se efetivamente a equipe dele retornar ao trabalho mais tardar quinta-feira, agora depois de amanhã, eles entregam tranquilamente antes do prazo contratual dos 90 dias. Porque eles estão trabalhando com 25 pessoas dentro da obra. Beleza. Bom, se ninguém quiser mais fazer perguntas, nós queremos agradecer a presença do doutor Fabrício aqui, representando o proprietário, né? O senhor Alexandre, o vereador Genivaldo, o vereador Aglauce, o vereador Maurício, o André teve que sair. Agradecer a assessoria do vereador Zanferdini Mancini, a assessoria da vereadora Aglauce Berenice, a Célia, nossa assessoria jurídica, a doutora Fabiana, o Hélio Lázaro e a Mirtes. Aí, agradecendo a todos, vamos dar então por encerrado. Obrigado. Obrigado. Estou à disposição. Vou deixar.